de 2022 desta casa, o ano do Espírito Santo. E no ano do Espírito Santo é de suma importância que possamos assim construir o nosso futuro regido pelo poder, regido pela graça, regido pela grandeza que o Espírito de Deus nos impulsiona. Na última sexta-feira, tivemos a oportunidade de observar o capítulo de 1 Samuel 16, no versículo 1, e também o 1 Samuel no capítulo 10, versículo 1. Conseguimos fazer um recorte nesses dois textos, chamando a atenção a respeito dos utensílios que, na verdade, foram os utensílios usados para o óleo, né? O óleo da unção, tanto para Saul como rei, quanto para Davi como rei. Porém, algo nos chama a atenção que a unção o óleo da unção para Saul foi dentro de um vaso. Nós até dissemos aqui a respeito deste aspecto, e nós podemos observar que a unção, o óleo da unção estava no recipiente. O texto bíblico, a melhor tradução, viu gente, fica no chifre, tá? O óleo estava dentro do chifre. Vai ter algumas traduções que vão chamar de vaso também, porém a melhor tradução lá para 1 Samuel 16 é chifre. E assim nós compreendemos que Deus estava demarcando algo diferente. Deus estava demarcando algo novo na nação de Israel, a partir daquele momento que Davi estaria sendo levantado como o futuro rei de Israel. Porque qual que é a figura do chifre do animal no Antigo Testamento, naquela época, nos tempos remotos? A figura do chifre é a figura do poder. A figura do chifre é a figura, na verdade, da grandeza. A figura do chifre é a figura de grandiosidade. É de suma importância observarmos o tripé das definições: poder, grandiosidade, o que mais? Poder, grandiosidade, o que mais? Força. Poder, grandiosidade e força. Então nós observamos que a história de Israel estava sendo redigida nesse tripé de poder, de força e de grandiosidade. Lembrando também que quando nós estudamos a respeito do Espírito Santo, na teologia nós temos uma disciplina chamada pneumatologia, e a pneumatologia, que na verdade é o estudo do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, nós podemos observar que uma das figuras do Espírito Santo é o óleo. Então nós temos ali a figura do Espírito Santo, tanto, né, naquela unção para rei, né, de Saul, e como também de Davi. Essa figura, a figura do óleo. A figura do óleo é a figura do Espírito Santo. Assim, nós entendemos que nós podemos construir o nosso futuro com o Espírito Santo. E nós tomamos posse da palavra de sexta. Eu posso construir o meu futuro sob poder, força e grandiosidade. Sob poder, força e grandiosidade. Assim nós teremos um futuro seguro, porque o futuro construído com a pessoa do Espírito Santo é um futuro seguro. Assim, na semana passada, eu disse a vocês que é de suma importância nós termos sociedade com o Espírito Santo. Nós precisamos ser sócios do Espírito Santo nesse sentido. Tudo que viermos a fazer, nós precisamos nos render diante do Senhor e convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, esteja comigo nessa empreitada. Espírito Santo, esteja comigo nesse projeto. Espírito Santo, esteja comigo nesse sonho. Esteja comigo nesse empreendimento. Se o Espírito Santo de Deus estiver conosco em nossos empreendimentos, se o Espírito Santo estiver conosco em nossos projetos, se o Espírito Santo for convidado
para estar conosco no ambiente futuro, na construção do nosso futuro, pode ter certeza que será um ambiente de segurança. Amém? Assim, eu lembro do Salmo 127, no versículo 1, que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil o quê? Trabalhar na construção. Então, se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não estiver junto, vai ser inútil o seu esforço. Se o Senhor não estiver com você, se o Espírito Santo não estiver com você, nisso aí que você tem apresentado diante dele, vai ser inútil trabalhar na construção. Então, trabalhe na construção dos seus sonhos, porque esta foi a primeira mensagem da semana passada. Nós observamos que sem projeção não há realização. É de suma importância compreender que sem projeção não existe realização. Toda realização, ela precisa começar com a projeção. E nós então projetamos os nossos sonhos diante de Deus como uma semente. Só que esta semente, como toda semente, se você for em determinado local e plantar uma semente, aquela semente para produzir, para desenvolver, para crescer, para florescer, ela vai precisar de ser regada. Não existe semente que produza sem ser regada. E assim também é a semente dos nossos sonhos. Assim é a semente dos projetos que nós colocamos diante de Deus. Todos nós aqui temos sonhos. Quando nós não sonhamos, nós perdemos o brilho da vida. Quem não sonha não tem o brilho do viver. Quem não sonha já não tem mais a vitalidade pulsando no coração. Então, se você deixou de sonhar, esta é a noite, esta é a semana que o Espírito Santo convida você para voltar a sonhar. Este é o tempo novo. Lembra da sexta-feira? Nós vamos revisitando as exposições. Lembra da sexta-feira? Fique atento ao novo de Deus. Fique atento ao novo de Deus. Dê crédito ao novo manifestar de Deus. E Deus, ele poderá se manifestar em sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus projetos, em tudo aquilo que você apresentar diante dele, se você estiver em sociedade com o Espírito Santo. Então é preciso, é importante, irmãos, que em qualquer construção da nossa vida, o Espírito do Senhor esteja junto. Assim, Fernando Pessoa diz que o homem é do tamanho do seu sonho. Você que deseja ferir a sua grandeza, observe o tamanho dos seus sonhos. Você deseja avaliar o seu tamanho, avalie os seus sonhos. Se os seus sonhos forem medíocres, você será uma pessoa pequena. Então você precisa sonhar grande. Você precisa apresentar diante do Senhor e assim, com certeza, você alcançará um futuro melhor. Porque Deus, ele tem o poder de se manifestar a nós hoje, agora e também no futuro, se nós tivermos esta sociedade com o Espírito Santo. Você não precisa trabalhar sozinho. Você não precisa construir o futuro sozinho. Quando nós construímos o nosso futuro sozinho, nós construímos a nossa própria ruína. Quando nós construímos o nosso futuro sozinhos, nós construímos a nossa própria ruína. Então você não precisa construir sozinho. Hoje você pode convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, venha aqui, esteja comigo neste empreendimento, esteja comigo neste sonho, esteja junto comigo. E nós podemos observar, meus queridos irmãos, a carta de Paulo a Tessalonicenses, pode abrir, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, diz assim, eu gostaria de frisar apenas uma expressão de 1 Tessalonicenses 5, 17.
Quando nós olhamos para este texto, quando nós olhamos para este tema, nós compreendemos que a nossa vida precisa ser regada por oração. Somente a oração terá o poder de fazer com que tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus possa vir a se concretizar, possa vir a se realizar. E o texto bíblico diz assim: orem continuamente, orem sem fratura, orem sem interrupção. Que a oração não seja um espaço de tempo, mas que a oração seja um estilo de vida. Que a oração não seja algo dentro da sua agenda, porque muitos de nós confundimos e fazemos de momentos do nosso dia um ambiente apenas de religiosidade. Porque eu tenho que orar hoje. E deixa de ser um ambiente, um lugar de prazer e passa a ser um ambiente de obrigação. Então, quando nós encaramos a oração nesse sentido, nós estamos expressando a religiosidade latente que o nosso coração produz. Então hoje eu preciso compreender que a oração não pode ser um espaço cronológico dentro da minha agenda. A oração precisa ser o meu estilo de vida, porque a partir do momento que a oração se torna o estilo da minha vida, em tudo que eu fizer, eu vou convidar o Espírito Santo de Deus para estar comigo em meio às tomadas de decisões, em tudo que o meu coração desejar, em tudo que o meu coração projetar, o Espírito Santo estará no cenário, o Espírito Santo estará comigo, o Espírito Santo estará junto. Ele não será a última pessoa a ficar sabendo, porque muitas vezes nós fazemos assim, nós decidimos com a força dos nossos próprios braços, nós tomamos decisões mediante a nossa própria vontade, a rua toda fica sabendo, a família toda fica sabendo, os amigos todos ficam sabendo, a rede social explode daquilo que muitas vezes nós estamos projetando, mas nós não falamos para o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, ele realmente faz parte da nossa vida, nós poderemos observar em nosso devocional. De vez em quando eu vou estar pegando o nosso devocional aqui, porque vocês vão observar que realmente o Espírito Santo de Deus está na direção desse devocional e de tudo que está sendo ministrado em nossos corações. Observem bem, hoje, exclusivamente hoje, casando aqui com a nossa exposição, hoje, exclusivamente hoje, o pastor Carlito diz, é sobre uma vida propositiva. É sobre uma vida propositiva. O que é uma vida propositiva? Uma vida que tem propósitos. Quem não sonha e quem não ora, a oração, meus queridos irmãos, a oração, na verdade, é a bússola para tudo aquilo que nós desejamos. O que uma bússola faz? O que o farol faz com o navio quando ele está em uma noite escura? O farol direciona o lugar para que o navio chegue. E o Espírito Santo, a oração, a busca, mas uma oração como estilo de vida. Eu não estou tratando a oração no âmbito da religião, que eu vou ter um horário pré-definido e dentro daquele horário eu estarei ali. É bom que façamos isso, mas corre o risco de vermos este, na verdade, horário cronológico apenas como expressão da religiosidade que pulsa em nós, que é latente em nós. A religiosidade é latente em nós. Por quê, pastor? A religiosidade é latente em nós. A nossa cultura é religiosa. Como que o Brasil foi colonizado, gente? Estude, revisite as páginas da história, observe como que o Brasil foi colonizado, foi debaixo de religião. Foi uma cultura religiosa predominante, que ainda predomina, que ainda domina a nação. Então nós, muitas vezes, entramos dentro da igreja, tem um artigo espetacular que diz o seguinte, muitas vezes nós entramos dentro da igreja e ficamos com a alma católica, muitas vezes nós ficamos com a alma religiosa, muitas vezes nós ficamos com essa alma entrelaçada a essa cultura, e nós trazemos essas questões para dentro da igreja.
Nós trazemos essas questões para a nossa vida diária, para a nossa jornada cristã. Por isso, nesta noite, eu chamo a sua atenção. Você precisa ter uma vida propositiva. Meu querido irmão, se você não enxergar o futuro, eu pergunto a você hoje, você tem um projeto de vida para 5 anos? Escute bem. Você tem um projeto de vida para daqui a 5 anos? Cara, se você não tiver um projeto de vida para daqui a 5 anos, se você não estabelecer uma meta, se você não estabelecer um alvo, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou você só vive o hoje, o aqui, o agora, para mim, da forma que está indo, está tudo bem. Não, você precisa pensar no seu coração, como eu vou estar daqui a 5 anos? Como a minha família vai estar daqui a 5 anos? Como que a minha vida acadêmica, como que os meus estudos, como que a minha profissão, entendem? Vai estar daqui a 5 anos. Porque se nós não projetarmos, nós não temos uma vida com propósitos. E quem não tem propósito não sabe onde chegar, diz Rick Warren. Quem não tem propósito não sabe onde chegar. E quem não sabe onde chegar não vai sair do lugar. Mas Deus não deseja que esse povo dessa igreja hoje, nesse domingo, sejam pessoas que não têm um lugar definido para chegar. Deus libera nesta noite uma unção de ousadia, de visão, de alguém, de um povo que realmente tem propósito na vida. Amém ou não? O Senhor desperta hoje no meio da igreja um povo que tem propósito. Não aceite uma vida sem propósito. Não aceite uma vida sem destino. Não aceite uma vida sem rumo. Não aceite. Você precisa ter rumo. Você precisa ter sonhos. Você precisa ter uma vida propositiva. Observe bem ainda o que o nosso devocional diz. Por isso que eu insisti. Igreja. Ok, ainda tem caixa ainda de devocional. Tem alguém que não pegou? Ainda tem alguém que não pegou? Se tem alguém que não pegou ainda, e se talvez não pagou, você que está aqui hoje, eu autorizo, você que está aqui, porque já são 23 de janeiro, se não pegou, não pega mais. Já são 23 de fevereiro, se você não pegou, eu autorizo você passar para essa pessoa, se a pessoa ainda não pagou, tá bom? Porque a pessoa deu o nome, isso é uma vida sem propósito, você me desculpa. Você dá o nome e chegar quase no final de janeiro, e você fazer isso, ficar quase uma caixa ali atrás... Não, isso não é de Deus não. Pastor, eu não peguei o devocional e eu estou querendo o devocional. Se a pessoa não tiver pagado ainda, Keila, por favor, já pode vender esses livros que estão aí, esses devocionais. Porque tem gente querendo, tem gente procurando e querendo. Amém ou não? Se você não pegou hoje, depois do culto, você pode pegar com a Keila. Se a pessoa ainda não tiver acertado, tá bom? Ok? Ainda o texto bíblico diz, se você está parado pelo caminho, paralisado pelo medo e tristeza, hoje é dia de retornar e avançar. Talvez você esteja parado no caminho, talvez você veja apenas as pessoas crescerem, talvez você veja apenas as pessoas desenvolverem, mas você precisa hoje entrar nessa visão, meu irmão. Pega essa visão, gente. Deus está trazendo uma visão para essa igreja. Deus está trazendo uma visão através dessa série de mensagens para a sua vida, para o seu coração. Pegue esta visão. Eu preciso ser alguém que tem visão. Eu preciso ter alguém que tem visão, mas a minha visão, ela precisa ser construída junto com o Espírito Santo. Sociedade com o Espírito Santo. Eu vou bater sempre na tecla. Sociedade com o Espírito Santo. E se nós tivermos sociedade com o Espírito Santo, a construção de tudo que você tem apresentado diante de Deus vai ficar robusto, vai ficar grande, vai crescer, porque onde o Espírito de Deus está, algo acontece. Onde o Espírito Santo de Deus está, não fica da mesma forma. E Deus fala nesta noite, e o Senhor brada nos nossos corações, para que sejamos homens, mulheres, casais, famílias, filhos, jovens, crianças, adolescentes que tenham visão. Inclusive os adolescentes e as crianças, os papais que tiveram visão,
Porque a atitude de comprar para o menino e para a menininha lá, o adolescente, a criança, é visão. Porque isso aqui tem sido uma bênção na vida das crianças e dos adolescentes. A mensagem ministrada aqui, se o seu filho está comendo isso aqui, ele está recebendo visão de Deus. Amém, queridos? Então preste atenção. Você não pode entrar em nenhum projeto sem a construção feita pela oração. Todos os nossos projetos precisam ser construídos em oração. Tem um teólogo alemão que diz que a função da oração não é influenciar Deus. Muitas vezes nós pensamos que a nossa oração é uma alavanca que move a mão de Deus. Teologia errada, compreensão errada. Oração não é alavanca que move a mão de Deus. Não. A oração, ela serve para mudar a natureza de quem ora. Sabe aquele cristão que está na igreja 5, 10, 15 anos e, poxa vida, o indivíduo tem a mesma natureza, avalia a vida de oração que essa pessoa não é uma pessoa de oração. Porque a pessoa que realmente busca o Senhor, a natureza da sua vida, ela é modelada. A natureza da sua vida, ela é transformada. A natureza da sua vida, ela é totalmente mudada. Não tem como experimentar da fonte sem usufruir da fonte, os benefícios da fonte. Não tem como experimentar de Deus sem usufruir dos benefícios de Deus. E lá em Gálatas fala que nós temos o fruto, no singular, viu gente? Nós temos o fruto do Espírito e vai trabalhando todos ali. Só se nós estivermos entrelaçados com o Espírito que nós teremos, na verdade, a capacidade de reproduzir o fruto do Espírito. No plural, são as obras, né? As obras da carne. Então, queridos irmãos, eu gostaria de dilatar a sua memória nesta noite, para você compreender. Se você tem visto a oração como uma alavanca que muda a mão de Deus, você está errado. Porque quando nós apresentamos um projeto, a própria palavra se define, projeto. Quando nós apresentamos algo diante de Deus, é uma projeção. Só que nessa projeção, muitas vezes, nós colocamos a nossa vontade. E na jornada do primeiro passo, até a realização, poderá haver algumas mudanças. Nós começamos alguns meses atrás, com alguns profissionais, em breve, no nome de Jesus, começaremos aqui na igreja uma reforma. Então nós começamos com uma profissional, depois nós chamamos outra profissional, e em todo o processo houve mudanças. É comum, quando nós vamos mexer com qualquer tipo de construção, nós observarmos, assim não é o correto, assim fica melhor. E na jornada da construção do nosso futuro, tem coisas que o Senhor vai falar assim com você: não é o momento, está indo tudo errado. Ei, não é por esse caminho, não é desta forma, não é neste tempo, não. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí quando nós não estamos na paralela da oração, na construção do nosso futuro, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, embirra, igual menino. A gente faz um bico desse tamanho para o Senhor, porque eu quero que seja da minha forma, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja como eu pensei. Quantas vezes nós fazemos assim? Eu quero que seja da forma que eu produzi, que eu sonhei. Mas muitas vezes o Senhor vai falar com você: não, meu filho, não é desta forma, não é neste tempo, não é desse jeito, não é por esse caminho. E se nós não estivermos imergidos na oração, a nossa natureza não vai aceitar. Porque a nossa natureza, eu já disse aqui na introdução da exposição, a nossa natureza, ela é latente para o contrário da vontade de Deus. É latente em nós, meus irmãos. É latente, pulsa em nós. Pulsa em nós. Ser sempre contrário à vontade de Deus.
Então eu preciso ter esta vida de oração, assim como Jesus teve a nosso exemplo. Ah, pastor, por que eu preciso ter uma vida de oração? Porque o modelo é o Senhor que você serve. O modelo é o Senhor Jesus. Jesus orava, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Queridos irmãos, eu disse aqui em uma exposição que as nossas desculpas são omissões. E eu coloquei algo na plataforma lá do Instagram ontem que diz o seguinte: aquelas mesmas pessoas que dizem que não têm tempo para ler a Bíblia, aquelas mesmas pessoas que dizem que não tem tempo para orar, aquelas mesminhas pessoas que dizem que não tem tempo para ir na igreja, são as mesmas pessoas que passam 5, 6, 7, 8, 2, 3, 10 horas lá no Instagram. As mesmas. Qual é a nossa desculpa? O pastor Piper disse o seguinte: esta é a era, esta é a época que mais provará no tribunal de Deus que nós tivemos tempo, porque nós vivemos perdendo tempo. Pastor americano Piper, ele diz que esta é a era, esta é a época, este é o tempo que nós vamos provar diante do tribunal de Deus que nós tínhamos tempo. Mas nós perdemos tempo. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? A nossa oração, queridos, assim como nós falamos no Repense, você que frequentou o Repense conosco nos domingos pela manhã, nós apresentamos o que não é oração. Oração não é uma avaliação pública, isso é farisaísmo. Eu vou orar para que o outro possa aferir a minha espiritualidade. Senhor, a gente até engrossa a voz, né? Senhor. Não. Oração, na verdade, ela não pode ser uma avaliação pública. Ela não pode ser com a intenção de que o outro veja a auréola que nós construímos em cima da nossa cabecinha. A oração também não é uma reza religiosa. Não, queridos. A oração não é uma reza religiosa. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem quem? Os pagãos. Quando vocês orarem, não fiquem repetindo. Não fiquem. Eles pensam que por muito falar, eles vão ser ouvidos. Irmãos, existem orações que eu já fiz, que eu não tinha um pingo de palavra. Mas eu tenho certeza que o Senhor escutou o grito do meu coração. Tem dia, irmãos, que somente o pulsar do nosso coração serão as palavras que vão chegar diante do trono de Deus. Tem dias que só o silêncio, tem dias que só a lágrima quente que rola no nosso rosto, que ninguém sabe, ninguém vê, vai chegar diante do trono do Todo-Poderoso. Queridos, amados irmãos e igreja do Senhor, muitas vezes nós não teremos uma oratória bonita, nós não teremos um vocabulário bonito, nós não teremos um discurso formatado, mas o nosso coração gritará pela misericórdia de Deus. E o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo diante do momento que nós não temos palavras, mesmo diante do momento que nós não temos o discurso, mesmo diante do momento que nós não temos a oratória, mesmo diante do momento que nós não temos as frases, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Olha, Pai, hoje Ele não está dando conta de falar, mas eu intercedo por Ele com gemidos inexprimíveis. Ô igreja, escuta o que o Espírito diz à igreja nessa noite, a você nesta noite. Olha o que o Espírito Santo está dizendo a nós nesta noite. Agora, vocês estão entendendo a importância da sociedade que nós precisamos ter com Ele? Vocês estão entendendo, irmãos, a importância de estar perto do Espírito Santo? Por isso que as nossas mensagens esse ano, a igreja vai estar apertando, eu vou estar apertando a tecla Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, até que o Espírito Santo venha nos encher, irmãos. Até que não haja mais espaço de egoísmo, até que não haja mais espaço de frieza, até que não haja mais espaço de religiosidade em nossos corações.
Nós precisamos clamar pelo Espírito, porque foi o Espírito Santo que fez com que a igreja primitiva caminhasse, foi o Espírito Santo que fez com que a igreja primitiva alcançasse almas, alcançasse vidas. E desta mesma forma é aqui conosco, não é a nossa força, não é a nossa eloquência, quem faz a igreja crescer, quem atrai o povo, é a pessoa do Espírito Santo de Deus através da minha e da sua vida. Por isso, irmãos, nós não precisamos conformar com uma vida fria. Nós precisamos estar pegando fogo no Espírito Santo. Nós precisamos estar em chamas. Nós precisamos ser cristãos cheios do Espírito Santo. Hoje, aqui e agora, e também no nosso futuro. Os benefícios da oração. Lógico, a oração me aproxima de Deus. E se a oração me aproxima de Deus, a oração não é um monólogo. O que é monólogo? Você fala sozinho. A oração é um diálogo. Então, quando você está próximo de Deus, não numa esfera de monólogo, mas de diálogo, você fala e escuta e Deus fala. Vocês estão entendendo? Você fala, Deus escuta, muitas vezes você escuta e Deus fala. Então é de suma importância estarmos próximos do Senhor através da oração. Salmo 145, 18 diz: o Senhor está perto, o Senhor está perto, o Senhor está próximo de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade, de todos que o invocam de todo o coração. O Senhor está perto de você. Pastor, parece que não, mas Deus está perto de você. Além de nos aproximar de Deus, a oração trata nossas emoções. Lembra da doutora Rosana? Neurocientista. Ela é da Adventista do sétimo dia. Mas uma profissional, uma cristã espetacular. Doutora Rosana diz o seguinte, que orar é terapêutico. A oração tem uma função terapêutica. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos, não que você não deva ir, tem situações que você tem que procurar assim, um psicólogo, um profissional, mas quando nós ajoelhamos, nós estamos diante do maior psicólogo que existe, chama Jesus. Cury que vai falar isso. Cury tem um livro do maior psicólogo, que é Jesus. Entendem, pessoal? Não que você não deva buscar um terapeuta, um profissional, eu estou apenas explicando para os irmãos que a oração é terapêutico, e neste momento que os nossos projetos, na verdade, não acontecem da forma que nós gostaríamos, as nossas emoções adoecem. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, quando o nosso futuro não acontece da forma que nós gostaríamos que acontecesse, a primeira coisa que vem, doença emocional. E nesse processo, então, a oração nos ajudará a ter cura emocional. A oração nos ajudará, como a doutora Rosana disse, que a oração ela é terapêutica. E como eu já disse, meus queridos irmãos, o Espírito Santo ele intercede por mim, ele intercede por você. Romanos 8, 26 diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Tem vezes que nós não vamos saber como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como eu, então, devo orar para construir o meu futuro com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu preciso orar, mas é orar com fé. Eu preciso orar com foco na fé. Lembra o que o nosso devocional disse? Nós precisamos ter uma vida propositiva. Nós precisamos também ter uma fé propositiva. Nós precisamos ter foco naquilo que nós estamos pedindo. Nós precisamos orar com fé. Tiago 1,6 diz, peça porém com fé. Gente, tem gente que pede para o Senhor, Senhor, eu vou pedir algo aqui diante do Senhor, mas o problema é difícil demais. Sabe, Senhor, lá dentro de casa, ou você pede com fé, ou você não pede.
Ah, Senhor, sabe o concurso que eu vou preparar para poder fazer? Ah, Senhor, aquela disciplina é com... Meu irmão, pede com fé, estude, arregace as mangas e vai na unção do Espírito. Peça com fé. Não deixe a dúvida ganhar espaço no seu coração. Então eu preciso pedir, mas eu preciso pedir com fé. É uma fé propositiva. É uma fé que tem foco. E eu preciso também orar na abundância que eu já recebi. Marcos 11, 24 diz: portanto eu lhes digo tudo, irmãos. A Bíblia não diz algumas coisas, a não ser que na jornada dessa construção o Senhor vê, porque nem tudo que acontece da forma que nós gostaríamos que acontecesse, talvez seria a melhor coisa que deveria acontecer para a gente, viu? A nossa visão é micro, a de Deus é macro. Nós vemos aqui no óculos terreno, Deus tem vista aérea. Olha só que interessante. A nossa visão é terrena, Deus tem vista aérea. Deus vê do alto. Quando você tem vista aérea, você consegue enxergar o percurso. Você consegue enxergar o que está no percurso. Você pega o veículo, vai para Petrolina e você não consegue enxergar alguns quilômetros quando você está dentro do veículo. Mas quando você está de helicóptero, você consegue enxergar melhor. Vocês estão entendendo a ilustração que eu estou fazendo? Então, Deus tem vista aérea, queridos. Deus tem Deus tem vista macro. Ele enxerga melhor do que nós. Então nós precisamos hoje, meus queridos irmãos, pedir ao Senhor, orar na abundância que você já recebeu. Ô irmã, como é que está aquela situação que você está colocando diante do Senhor? Glória a Deus, já tomei posse. Ô irmão, como que está aquela situação que você está colocando diante de Deus? Ah, eu não sei. Não, saia de em cima do muro, não fique em cima do muro. Ficar em cima do muro, você conhece gente que fica em cima do muro? Gente que fica em cima do muro é escolher o lado da dúvida. Gente que fica em cima do muro é ficar do lado da dúvida. A partir do momento que você orar, colocar o seu sonho, o seu projeto, alguma coisa diante de Deus, ore com abundância, crendo que o Senhor já fez, crendo que o Senhor já operou o milagre no meio dessa tempestade que você está vivendo. Nenhuma tempestade dura para sempre, vai passar, nenhuma tempestade dura para sempre. Tome posse hoje e fala: Senhor, eu já tomei posse em nome de Jesus. Pastor, aquele homem é difícil demais. Veja, já começa a produzir nas suas palavras: esse homem vai ser uma bênção. Pastor, aquela mulher é complicada demais. Pastor, comece hoje a orar e fale: essa mulher vai ser uma bênção. Comece a orar assim dentro da sua casa. Comece a orar assim lá dentro da sua família, queridos irmãos. Se nós assim fizermos, nós traremos para hoje o que já está sendo produzido nos céus. Ore, mas ore com perseverança. Tem gente que começa a orar e para no meio do caminho. Romanos 12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes. Olha o Espírito de Deus falando aqui hoje, ó. Sejam pacientes na tribulação. Não jogue a toalha, não desista, não retroceda, não pare. Seja paciente no meio da tribulação, persevere na oração. Existem guerras que só serão vencidas a certa distância dos calos que os nossos joelhos fizeram através da oração. Existem guerras que você não vai vencer na boca. Existem guerras que você não vai vencer no discurso. Existem guerras que você não vai vencer nas forças dos seus braços. Existem guerras que serão vencidas mediante os calos que o seu joelho fez e continua fazendo. Por isso, o calo no joelho é sinônimo de perseverança em oração. Tiago, foi conhecido como joelho de camelo. Joelho de camelo, de tanto que
orava. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para os nossos joelhos e avaliar os nossos joelhos. Comece a avaliar os seus sonhos, comece a avaliar suas lutas, comece a olhar para as suas dificuldades, mas não se esqueça de olhar também para os seus joelhos. Não se esqueça de olhar também para os seus joelhos. Ore, mas ore com perseverança. Ore também, ore com sinceridade. Mateus 6,7 diz: e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Ore com sinceridade, ore com proatividade. Lucas 9, 16, 17 diz: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças. O que é dar graças aqui? Orou e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem a todo o povo. Neste texto nós vemos a participação da oração, e neste texto também nós vemos a ação dos discípulos. O Senhor entregou aos discípulos para que os discípulos entregassem o milagre para a multidão que estava lá. Não apenas ore, mas haja. É muito importante orarmos, mas muitas vezes o Senhor vai contar conosco para que este milagre aconteça. Tudo que você colocar diante de Deus em oração neste ano em curso, faça acontecer em oração e também com seu esforço. Tudo que você colocar diante de Deus neste ano de 2022, faça com oração, mas com ação também. Não fique orando só pela prova do vestibular, estude também pela prova do vestibular. Não fique orando para que o Senhor, papai, eu preciso, no meio da minha profissão, que o meu salário aumente, eu preciso, Senhor, de um aumento. Mas qual foi a sua última especialização? Não tem jeito. Senhor, eu tenho os meus negócios aqui, Senhor, eu tenho aqui os meus negócios, Senhor. Senhor, aquela pessoa abriu já tem 2 meses e tem mais pessoas lá do que aqui. Qual foi o aprimoramento que você teve na sua área? Gente, enquanto o ser humano viver, ele tem que buscar se atualizar. Se celular precisa de atualização, imagina a gente. Entenderam? Se celular precisa ser atualizado, imagina a gente. Por isso você hoje precisa despertar para aquilo que Deus está trazendo para o seu coração. Pastor Carlito diz: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Por isso nós também precisamos colocar a mão no arado. Por isso nós precisamos colocar as nossas mãos nos nossos sonhos. Olha o que o Espírito Santo traz para nós nesta noite. Além de você orar, filho, além de você orar, filha, coloque as suas mãos nos seus sonhos. Faça isso acontecer. Se o seu sonho é ter uma casa edificada na rocha, o que você tem feito para que essa casa seja edificada na rocha? Se você deseja que o seu casamento seja um casamento abençoado, exponencial, o que você tem feito para que o seu casamento seja um casamento exponencial? Meus queridos irmãos, a vida é feita de decisões. Tem bênção separada para você esse ano. Ô irmão, só quem tomar posse que vai receber. Tem bênção separada para você esse ano. Tem bênção separada para você esse ano. Tem bênção separado para sua casa esse ano. Tem bênção separado para sua família esse ano. Mas seja um parceiro do Espírito Santo. Aleluia!
Seja um parceiro. Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele, mas faça a sua parte também. Jeremias 29:12 para a gente terminar. Então vocês clamarão a mim. Então vocês vão passar a orar a mim. Irmãos, não é o pastorado que está dizendo. É a palavra do Todo-Poderoso. E eu os ouvirei. Vocês vão clamar a mim. Vocês vão vir a mim em oração. E eu vos ouvirei. Olha que texto, queridos irmãos. Então basta a gente orar e continuar nossa parceria com o Espírito Santo. Eu já deixo o convite para que você esteja conosco na próxima semana com a terceira mensagem desta série. Além de sonhar, nós já pegamos, escute bem, nós já pegamos a semente é o seu sonho, certo? A semente precisa ser regada. Olha o que é que nós estamos construindo com a nossa série. Nós já pegamos a nossa semente. Qual que é a minha semente, pastor Arlen? A sua semente é o seu sonho, pronto, já pegou a semente. Agora você precisa regar a semente, certo? Você precisa regar. Como que eu posso regar a semente? Com oração. Depois de regar, você tem que olhar para o ambiente daquela semente. A videira, ela precisa de um lugar para ela poder crescer. Ela precisa de um determinado ambiente estruturado, o pé de uva. É ou não é? Tem sementes que vão precisar de planejamento. Escute o que o pastor está dizendo. Tem sonhos que vão precisar de planejamento. Por exemplo, pastor, eu quero comprar um carro novo. Um exemplo, irmãos. Eu quero trocar, melhorar o meu ambiente profissional. Como? Se você não planeja? Como que você gasta tudo que você ganha? Como se você não tem uma planilha financeira para aquilo ali? Pastor, eu quero mandar o meu menino, ele não conseguiu passar na federal, mas ele vai ter que estudar e eu vou ter que pagar. Mas como que você vai fazer isso, meu irmão? Se você não tem planejamento, existem sonhos que vão acontecer mediante os nossos planejamentos. Porque Deus não é Deus desorganizado. Olha o que o Espírito Santo fala à igreja nesta noite. Deus não é Deus desorganizado. Deus não tem responsabilidade com a sua falta de administração. Deus não tem responsabilidade com a maneira que você vive. Se você deseja que o seu sonho se realize, comece a planejar. Eu não vou começar, senão eu vou começar a pregar para a semana que vem já. Então venha na semana que vem que nós teremos o lugar, um ambiente de planejamento. Em parceria com quem? Com o Espírito Santo. Fique de pé, fique de pé. Meu Deus, que coisa linda que o Senhor falou à igreja nesta noite. O Senhor é tão lindo, papai. Muito obrigado. Ó Deus, o nosso devocional de hoje diz que nós precisamos ter uma vida propositiva. Esta igreja é uma igreja que tem uma vida propositiva. Eu libero agora sobre a vida dessa igreja. Os meus irmãos, as minhas irmãs, são pessoas que têm uma vida propositiva. São pessoas que têm propósito, são pessoas que têm visão. São pessoas que têm visão de águia. São pessoas que olham para o futuro, crendo que Deus é poderoso para fazer acontecer. São pessoas que vão chegar no final deste ano. Eu tomo posse para mim, Senhor. Eu tomo posse para minha casa. Eu tomo posse para minha família. Eu tomo posse, Senhor, que nós vamos chegar no final deste ano melhor do que nós começamos. Nós vamos chegar com uma mensagem de sexta-feira. Nós vamos chegar no final do ano melhor do que nós começamos. Vai ter testemunho demais no culto da virada. Vai ter testemunho demais. Nós vamos chegar no final do ano melhor do que nós começamos. Mas eu preciso ser parceiro, sócio do Espírito Santo. Eu preciso estar com o Espírito Santo do meu lado. Eu preciso falar: Espírito Santo, esteja comigo. Espírito Santo, não deixe com que eu tome essa decisão sozinho. Oh, Espírito Santo, esteja comigo neste negócio. Esteja comigo neste projeto. Esteja comigo neste sonho. Meus queridos irmãos, quando nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco,
O negócio, durante um momento, vai parecer que está tudo uma bagunça, como vale de ossos secos. E de repente o Espírito Santo vem. E de repente o Espírito Santo começa a soprar. E de repente os ossos começam. Você começa a ouvir barulhos. Mas que barulho é esse? Você começa a ver ossos se juntando a ossos. Aleluia! Tem gente que começou esse ano com a vida toda bagunçada. Os ossos vão bater nos ossos. Oh, aleluia! Os tendões vão surgir. A pele virá e a vida virá. Oh, glória! Irmãos, escute o que o Espírito Santo diz à igreja. Escute o que o Espírito Santo diz a você. Você vai olhar para esse janeiro, para esse fevereiro, para esse março, e você vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor e eu venci. O vitorioso, o vitoriosa, Deus é contigo. Vitoriosa, Ele tem visto as suas lágrimas. Ô vitorioso, Ele tem visto a sua angústia. Sabe essa bagunça? Parece que está como vale de ossos secos. O Espírito Santo está soprando através dessa série, irmãos. O Espírito Santo está soprando através desta série. Irmãos, eu sinto o Espírito Santo soprando sobre este lugar. Eu sinto o Espírito Santo soprando no meio da igreja. Ó, o Espírito Santo fazendo ossos baterem nos outros ossos. Ó, o Espírito Santo mudando. Olha, irmãos, o que o Senhor traz no meu coração pela misericórdia dele é sobre ele, não é sobre mim. Eu começo a trazer organização